Olá, eu sou Marjorie, eu sou professora do SESD em terapia do esquema. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho da minha história com a terapia do esquema. Vou contar um pouquinho para vocês do que é a terapia do esquema e também fazer um convite muito especial. Como é que eu fui apresentada para a terapia do esquema? Quando eu me formei, não se falava a respeito disso, não se falava a respeito dessa abordagem. E aí, o que acontecia? Tinha duas linhas teóricas que, teoricamente, não se mesclavam, que era a psicanálise e a TCC. Da psicanálise, eu não me identificava muito, mas eu acabei me identificando com os conceitos de Winnicott, com a maneira que ele trabalhava a relação terapêutica, e me identifiquei muito com a TCC. Eu achei extremamente organizada, a questão protocolar eu gostei muito, né? E a própria conceitualização de caso, que me dava um norte. E técnicas, né? E as técnicas da TCC são incontestáveis. E a partir do momento que eu comecei a entrar no consultório, o que acontecia? Quando eu trabalhava só em TCC, tinha uns pacientes que se lanchavam, que iam, ok, mas muitos... eu tinha muita dificuldade em relação aos protocolos, porque afinal de contas a nossa cultura não aceita tanto protocolos como a cultura americana, e também tive problema em relação a, olha, eu entendi o que você quer dizer, eu sei qual é o meu pensamento automático, eu sei qual é a minha crença, mas eu não consigo sentir dessa forma. Então não havia uma mudança realmente efetiva em muitos pacientes. E, enfim, eu fui mesclando as teorias que eu conhecia para ver se eu me encontrava e se eu conseguia acolher esses pacientes. Então eu fazia supervisão em TCC e fazia supervisão com a Winnicottiana, que abordava muito a terapia do apego, de Bowlby, que eu me identifiquei muito também. Mas em 2011, mais ou menos, eu peguei na mão o livro do Jeffrey Young, aquele branquinho. Quando eu olhei, eu falei, é isso, é tudo que eu sempre procurei, faz todo sentido, eu acho que é assim que tem que se trabalhar em terapia. Não dá para abordar só questões cognitivas, a gente tem que abordar outras questões. Devorei o livro e comecei a procurar coisas que tinham em pesquisas científicas a respeito. E percebi que se trabalhava muito com transtornos de personalidade, que era justamente onde eu e muitas outras pessoas empacavam em TCC. Depois que eu li esse livro, eu fui procurar coisas aqui no Brasil e não tinha muito, né? O próprio livro eu li em inglês, busquei artigos na época em inglês, que é o que tinha na época. Tinha alguns artigos em outras línguas, alemão, francês, mas eu não falo nenhuma dessas outras línguas. Então eu fiquei com alguns artigos em inglês e com algumas pessoas que eu descobri no Brasil que trabalhavam nessa abordagem. Comecei a aplicar na clínica e os pacientes tiveram uma aceitação fantástica. Depois que eu dava alta para esses pacientes, o que acontecia? Eu chamava esses pacientes depois de 2 anos, 1 ano, e aplicava o questionário do Jeffrey Young. E o que eu comecei a perceber? Que reduzia os scores que dava alto antes. Então, se ele tinha um score alto, por exemplo, em padrões inflexíveis, de um 5 em padrões inflexíveis, que é um dos esquemas, quando eles voltavam, depois que eles tinham recebido alta, já tinha ido para uns 3,5. Eu falava, poxa, além de ter uma boa aceitação, é efetiva, os pacientes continuam funcionais. Eu falei, poxa, isso tá certo, gostei. E comecei a trabalhar praticamente só com terapia do esquema, não só com os pacientes com transtorno de personalidade, que foi o porquê que essa teoria foi formada, mas também com todos os tipos de paciente. Então, desde problema de relacionamento, terapia de casal, outros transtornos ansiosos, depressivos. Eu comecei a usar sempre a terapia focada no esquema. E para mim foi ótimo, porque eu tinha uma comunicação muito maior com esses pacientes e automaticamente esses pacientes acabavam tendo uma resposta muito mais funcional. E me apaixonei pela área, né, claro,
Fiz vários cursos, fiz a formação e comecei a pesquisar nessa área. Contar um pouquinho para vocês do que é a terapia do esquema, né? A terapia do esquema, ela é uma teoria integrativa de Jeffrey Young. O Jeffrey Young, ele trabalhava só com TCC, ele trabalhou junto com Beck, e ele começou a ver que ele empacava com alguns pacientes, que a TCC ela funcionava muito bem para transtornos ansiosos e depressivos, mas para outros pacientes eles ficavam patinando. E ele começou a buscar em outras teorias, em outras abordagens, conceitos e técnicas para se trabalhar com esses pacientes difíceis. Então ele foi procurar na própria cognitiva comportamental, na teoria do apego, na psicodinâmica, na gestalt, técnicas para acolher esses pacientes. E começou a juntar, e começou a dar certo. E então é uma abordagem integrativa que ela não abandona a TCC, a gente se utiliza das técnicas, inclusive quando a gente faz a terapia do esquema, a gente trabalha com técnicas cognitivas, comportamentais, vivenciais, emocionais e trabalha também com a relação terapêutica. O que é o esquema, de acordo com Young? Conforme a gente vai vivendo, principalmente na nossa infância, a gente passa por situações onde nossas necessidades emocionais básicas, que vocês vão saber melhor a respeito disso no curso, né, na formação, não são atendidas. E aí formam feridas emocionais. Essas feridas emocionais, elas nos acompanham no decorrer da nossa vida. E aí a gente passa a enxergar a vida de acordo com essas feridas. Então, por exemplo, se eu tenho um esquema de vulnerabilidade, né? E um exemplo clássico de paciente que tem esse esquema é pacientes que têm transtorno do pânico, onde eu me sinto vulnerável, eu sinto que eu posso ficar doente a qualquer momento, que eu posso ser atacado, que eu posso ser machucado de alguma forma. Se eu passei por isso na minha infância, que me fez enxergar a vida a partir desse esquema, eu boto um óculos que distorce a realidade e começo a enxergar a vida a partir disso. Então eu me sinto vulnerável a todo momento, mesmo que o ambiente esteja propício, sabe, para ser funcional, eu não consigo. Então, pro Young, isso que são esquemas, né, esses óculos que a gente põe para enxergar a vida de uma maneira distorcida. E no tratamento, além de usar as técnicas que eu falei, qual vai ser o objetivo? Fortalecer o adulto saudável do paciente, que é um modo, que vocês vão entender melhor também o que é modo no curso, que é bem bacana, eu trabalho muito com modos, dá muito certo. Vocês vão fortalecer o adulto saudável desse paciente e enxergar esse paciente também a partir da saúde, não só a partir da patologia. Esse paciente, ele vai começar a funcionar, né? Ele vai começar a controlar a patologia, né? A ficar mais funcional de acordo com o fortalecimento do adulto saudável dele. E vocês vão se apaixonar por essa teoria, né? Falei só um pouquinho mesmo, só para dar um gostinho para vocês a respeito dessa abordagem. Eu faço o convite para vocês de fazer essa formação, nós preparamos com muito carinho, tá incrível, vocês vão gostar muito.